Fala investidores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo falaremos um pouco da Vale, né? Empresa que na minha opinião continua descontada, é uma das poucas na bolsa aí que não subiu nesses últimos dias. E essa notícia aqui que eu trouxe para vocês fala um pouco da recompra de ações da Vale. Ela concluirá o processo de recompras de ações até outubro. Isso significa que a própria empresa está comprando suas ações. É um bom indicativo de que a empresa está barata, né, pessoal? Essa matéria aqui do site Inteligência Financeira, que saiu mais ou menos em abril, fala que a Vale concluirá o programa de recompra de ações até outubro. Então ainda vai ter mais algumas recompras da empresa, de ações da empresa. Então o vice-presidente da Vale afirmou que com esse programa de recompra, né, quando o programa estiver concluído, cerca de 20% das ações da mineradora em circulação terão sido recompradas. Como eu falei para vocês, pessoal, isso é um bom indicativo de que a empresa está descontada, né? Claro, não só podemos levar só em consideração isso, mas é um bom indicativo. O vice-presidente falou também que se demonstra muito confiante na questão de cumprimento de metas para 2023 da empresa, né? E quais são essas metas, pessoal? Metas de produção e vendas que, segundo ele, foram afetadas por questão de investimento, né, pessoal? Ele lembrou que para os acionistas que a Vale pagou muitos dividendos no último ano. Destacou também que a Vale estava fazendo investimentos, né, grandes investimentos, e quando a empresa está nesse tipo de investimento, gastando dinheiro para construir alguma coisa, ela acaba não trazendo tantos lucros quanto se espera, justamente porque está fazendo um investimento em algo interessante para crescer os rendimentos da empresa mais na frente. E a ideia do vice-presidente, segundo essa matéria aqui, é focar no que a empresa é boa, ou seja, no minério de ferro, nos metais relevantes para a transição energética, e assim continuar crescendo e ganhando dinheiro. Com relação às recomendações por analistas, podemos ver que a empresa continua sendo recomendada por diversas casas de análise, né, pessoal? O Santander sustenta que o preço do minério de ferro internacional ainda é positivo, então há uma visão de crescimento desse preço do commodity relativo à Vale no longo prazo, a médio prazo, né? Então sustenta a recomendação para compra da Vale. Se olharmos também para a questão da Empíricos, empresa que também possui a recomendação compra da Vale nesse patamar de preço, né? Segundo a Empíricos, o patamar de valuation atual é baixo, né? E o nível de remuneração aos acionistas é bastante atrativo. Então, mantém a recomendação de compra da empresa. Então, segundo o site da Money Times, a Vale é uma das empresas mais recomendadas no último mês, pessoal. Para o mês de julho, há 11 recomendações de casa de análise, perdendo apenas para a empresa Vivo Telefônica, que subiu esse mês, questão de recomendação, né? Mas a Vale continua sendo muito interessante, apesar das altas da bolsa, como eu falei. E eu vou te mostrar alguns indicadores que eu já falei antes aqui em alguns vídeos, mas eu vou reforçá-los para que você faça a sua avaliação de investimento sobre a empresa. Lembrando que a empresa que participou desse levantamento, ou seja, dessa questão de recomendação, né, de casas de analistas, de empresas de análise, foram essas empresas aqui, tá? As ações, envolveu 22 instituições para junho, somando 159 recomendações de empresas e 42 ações diferentes. Então, participou várias empresas, aí a BB Investimentos, BG Pactual, entre outros. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, eu estou apenas trazendo informações para vocês aqui a título educativo, para que a gente aprenda e tenha conhecimento cada vez maior da Bolsa de Valores e do mercado de ações. Então, pessoal, quanto aos indicadores da Vale aqui, eu já te mostrei em outro vídeo, a Vale está sendo negociada a preço sobre valor patrimonial de 1,57, preço sobre lucro de 3,61, né, pessoal? Bastante atrativo aí, abaixo de 5, e vem desvalorizando nos últimos 12 meses, né? Como eu falei, a cotação da empresa é atrelada ao valor do minério de ferro, e quanto tá tendo essa variação aqui, a empresa sempre fica variando normalmente entre R$90 e R$60 ali nessa casa de variação de acordo com o valor do minério de ferro. E o minério de ferro agora está numa baixa, né? Então a empresa está próxima ali de R$65 e num ponto que muita gente considera ponto de compra. E se o valor do minério de ferro voltar aos 90, voltar a subir, a empresa tende a voltar aos 90, como falei já em outros vídeos. Além de tudo isso que eu falei, né, pessoal, sobre o valor da empresa, os indicadores que estão bons, algo interessante que você pode considerar também é considerar o método do Décio-Bazin, né, que eu falei, que é o método que muita gente costuma utilizar para calcular o preço teto. Mas também tem o método de Benjamin Graham, que é um método onde se calcula o valor intrínseco da empresa. Esse método ele é bastante conhecido também, ele é inserido em alguns websites, mas se você não tiver nenhum website para verificar essas informações, né, do método de Décio-Bazin ou de Graham, você pode construir sua planilha simplesmente aqui, ó, como eu fiz, fazendo um resumo aqui
aqui de como eu construí essa planilha. Eu peguei o dividendo, esse é o valor atual da cotação da Vale, né? Eu peguei o dividendo nos últimos 12 meses aqui, que foi 5,69, e também peguei a média de dividendos nos 5 anos. Isso é importante para empresa que não pagam dividendos com constância, né? Paga às vezes muitos dividendos e poucos dividendos nos outros anos. É importante ter essa média para saber se realmente aquele dividendo foi extraordinário ou se é um dividendo normal da empresa ali, para que você tenha mais confiança nessa questão do pagamento de dividendos. Então o método dessa Bazin é pegar os dividendos dos últimos 12 meses, se você quiser considerar apenas do último ano, ou você pode considerar a média de dividendos do último ano e dividir por 0,06, que é o dividendo mínimo aceitável ali pelo Décio Bazin e pelo Luiz Bassi e outras pessoas que utilizam esse método. Mas como eu já informei em outro vídeo, no vídeo que eu falo sobre preço teto de ações, você pode considerar também um dividendo maior. Se você tem necessidade, assim, expectativa de receber mais dividendos, né, de acordo com a empresa, você pode colocar, por exemplo, 8%, e aí vai sair um preço teto ali menor, de R$ 71 para se considerar os últimos 12 meses, e se considerar os últimos 5 anos, o preço teto da Vale seria R$ 70. E se você ainda for mais exigente, você pode considerar um preço teto de 10%. Quiser garantir que receba um dividendo de 10% ao ano com a Vale, esse seria o preço teto que você poderia pagar pela empresa. Então pode ver que já caiu bastante o valor, né? Tá abaixo do valor atual. Então teoricamente, se você quiser receber 10% de dividendo yield com a Vale, você não poderia pagar o valor atual da empresa. Além disso, eu gosto de utilizar outros métodos, não um só, né? Como eu falei, é interessante você levar em consideração outras coisas, outros riscos para fazer uma análise ali do preço teto da empresa, se ela tá barata ou não. Além daqueles indicadores iniciais ali que eu mostrei, você pode utilizar o método de Benjamin Graham, que é um método que calcula o valor intrínseco da empresa. A fórmula que ele utiliza é essa que tá aparecendo aí no vídeo. Então a fórmula é raiz de 22,5 vezes o valor patrimonial da ação vezes o valor do lucro por ação. Raiz de tudo isso. Então essas informações você encontra em sites de investimentos mesmo, como por exemplo aqui no Investidor 10 você consegue encontrar o valor patrimonial por ação e o lucro por ação. Você pode jogar nessa fórmula de Benjamin Graham e descobrir o valor intrínseco da Vale, ou seja, quanto ela deveria valer segundo essa fórmula. E aí eu obtive esse valor de R$ 130, né? Claro, é um dos indicadores que você pode utilizar. Segundo esse indicador, a Vale teria potencial de valorização de até 100%. Mas é claro que é um indicador que, como eu falei, que é apenas um dado matemático, né, pessoal? Assim como o método do Décio Bazin, você pode analisar diversos indicadores para que você possa, assim, ter uma noção de se vale a pena comprar ou não a ação. Por último, outros indicadores aqui da Vale, né? Ela pagou dividend yield de 8,69, tem um payout de quase que metade dos lucros. O preço sobre lucro que eu falei tá de 3, né? E o preço sobre valor patrimonial de 1,57. A Vale tem uma dívida controlada bastante interessante, um ROI atrativo, possui um crescimento de lucros nos últimos 5 anos de 26%. Valor interessante aí de crescimento, apesar de ser uma empresa cíclica e necessitar, como eu falei, dessa questão do valor dos ativos, do valor do minério de ferro, né, pessoal? A Vale depende muito disso, mas tá aí o estudo, vale a pena você fazer suas próprias análises e verificar se vale a pena investir na empresa ou não. Por fim, pessoal, se você verificar aqui o gráfico de lucro versus cotação, né, que é um gráfico que eu olho bastante aqui no Investidor 10, você pode ver que o lucro tá um pouquinho acima da cotação ali. Então, teoricamente, tem um espaçozinho ainda para Vale crescer aqui no médio prazo aí. Então, vale a pena você ficar isso também, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, considere dar seu like e se inscrever no canal. Essa planilha aqui eu vou completar ela e tentar colocar alguns ativos interessantes para se seguir, para se ter o preço teto mapeado. E aí eu vou disponibilizar para vocês em algum momento quando eu sentir que ela tá bem completa, com boas informações, para que a gente possa ficar fazendo nossos acompanhamentos de boas ações, boas empresas para obter bons resultados. Um bom final de semana a todos e até o próximo vídeo.